O controle inadequado de plantas daninhas é um dos principais fatores de redução de produtividade nas culturas, como a da soja, por exemplo. As plantas invasoras competem com os recursos naturais daquela cultura que foi implantada, como luz solar, água, nutrientes do solo e até o espaço. Sobre este assunto, a gente conversa hoje no quadro Entrevista. Ao meu lado está Francisco de Assis Rolim, ele que é doutor em agricultura e professor do curso de agronomia da Uniderp, Universidade em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Doutor Francisco, obrigada pela presença, bem-vindo. Obrigado, bom dia. Bom, as plantas daninhas, como a gente comentava, são um grande problema para o sojicultor brasileiro. Como que o combate ou a prevenção dela começa? Esse é um assunto que deve estar na pauta do produtor bem antes dele realizar o plantio, no planejamento da sua lavoura, porque ele deve ter já um levantamento, um diagnóstico das espécies que ocorrem nas suas áreas de cultivo e, com base nesse levantamento, ele faz, juntamente com o seu agrônomo ou com o seu assistente técnico, faz o planejamento do controle a ser realizado, envolvendo as épocas, envolvendo os produtos, envolvendo também a infraestrutura que ele tem, o maquinário adequado. E isso tudo deve ser tomado essas providências antes do início da safra. Então, toda a safra é fato, vai existir planta daninha acontecendo na lavoura? Exatamente. São agentes negativos que concorrem com a produtividade da cultura e no caso das plantas daninhas é inevitável a sua ocorrência, porque as condições ambientais são ótimas para elas. Tem umidade, tem solo bem fertilizado, tem temperaturas adequadas, ou seja, uma condição que é boa para a cultura cultivada vai ser excelente para as plantas daninhas. Hoje em dia, quais são as principais plantas daninhas para a cultura da soja aqui no Brasil? Essa é uma dinâmica que ocorre em função da biodiversidade. Então, no momento, as plantas daninhas, as espécies que têm causado mais preocupação e que estão tendo maior importância, são principalmente o capim amargoso, Digitaria insularis, a buva, Coniza bonariense, e ainda as plantas chamadas tigueras, que são plantas remanescentes de culturas anteriores e que vêm a se instalar como planta daninha no momento do cultivo atual. Tem sido as principais preocupações. Mas a gama de espécies que são importantes para o cultivo da soja é muito ampla. Varia de região para região? Varia de região para região, de sistema de cultivo para sistema de cultivo. Às vezes, numa mesma propriedade, dependendo do tamanho, de um talhão para o outro, existem alterações na composição das plantas daninhas. Por isso, tem que ter um conhecimento muito bom, tem que ter um acompanhamento, um monitoramento técnico eficiente para o produtor exercer da melhor forma, de uma maneira mais eficiente e econômica, o controle ou o manejo dessas plantas daninhas. Se esse controle, doutor, não for feito de maneira eficaz, quanto em produtividade uma lavoura de soja pode perder quando se fala em plantas daninhas? É importante esse aspecto aí, porque o produtor, ele está numa atividade econômica como outra qualquer e ele não pode ter prejuízo na sua atividade por negligência. Então, dependendo das espécies que ocorrem, da densidade que ela ocorre na área, as perdas podem variar de 20% a 80% na produtividade. Ou por um manejo inadequado, ou pelo momento inadequado ou inoportuno de controle, e até mesmo pelo planejamento e o uso das ferramentas como as moléculas herbicidas e outros métodos. Qual é a tecnologia mais
forte, mais eficaz que o Brasil tem hoje no combate às plantas daninhas? Ou qual foi a evolução mais marcante para a história da soja no Brasil neste assunto? Nos últimos anos, a tecnologia de maior impacto e de grande importância, não só para a região produtora do Brasil, mas produtora de soja do mundo todo, foi na área da biotecnologia, né, com a inserção a primeira grande tecnologia nessa área foi o evento da soja transgênica. Essa tem sido o que nós chamamos de tecnologia de ponta no momento, na área de biotecnologia. Outros produtos estão inseridos nessa área de pesquisa. O produtor deverá ter nos próximos anos, já a partir do ano que vem, quem sabe, já ampliação de pesquisas envolvendo a tolerância ou a resistência das plantas cultivadas a moléculas potentes, eficazes no controle de plantas daninhas, envolvendo várias espécies e com um controle bem eficaz. Quando a gente fala, doutor, em outros problemas fitossanitários da cultura de soja, como pragas e doenças, a ferrugem asiática, por exemplo, tem se falado muito hoje em dia na resistência do fungo aos insumos, né? No caso das plantas daninhas, também acontece isso? Também acontece, isso é muito frequente. Então, por exemplo, eu falei o caso da soja transgênica. Logo que essa tecnologia foi disponibilizada, inicialmente, todas as espécies daninhas, praticamente, eram eficientemente controladas. Com o passar dos anos, e hoje nós já estamos numa situação em que o glifosato, que é a molécula usada, ele já não está sendo eficiente para um número significativo de espécies que antes ele controlava bem. Isso significa que houve desenvolvimento de resistências, houve seleção de plantas existentes no ambiente e que já não está sendo uma tecnologia absoluta. Por isso, a necessidade de inserir nessa ciência a inclusão de outras moléculas que são também potentes. Então, esse é o grande desafio, né? Não só nessa questão de plantas daninhas, mas questão fitossanitária em geral, resistência aos insumos. Exatamente. E essa tecnologia moderna, ela já tem tecnologias para serem lançadas que visam não somente tornar a planta resistente, a planta tolerante, a cultivada tolerante à molécula herbicida, mas também, na mesma planta cultivada, ela ter resistência também a outros agentes, por exemplo, lagartas, né? Então, você utilizar uma planta geneticamente modificada que vai tolerar a ação de inseticidas, vai ter um inseticida embutido já na sua genética, através de proteínas, principalmente, e ao mesmo tempo ela ser tolerante à ação de herbicidas e ação total. O que o senhor enxerga para o futuro da agricultura no Brasil nesse aspecto de controle de plantas daninhas? Onde que a gente pode chegar em questão positiva envolvendo isso? A biotecnologia é o futuro, é o presente e é o futuro. Então, deverá desenvolver mais, ampliar mais as pesquisas envolvendo biotecnologia. O surgimento de novas moléculas herbicidas não é esperado, não existe essa expectativa. A tendência é, com o que nós já temos aí de produtos agrotóxicos, fica com esses, selecionando os melhores, e a ciência não está caminhando para o desenvolvimento de novas moléculas agrotóxicas. Ainda não tem essa perspectiva? Não, hoje não. Mas sim utilizar a ferramenta da biotecnologia. Pode-se falar que a planta daninha traz algum benefício para a cultura? Ela pode ajudar de alguma forma essa lavoura? Sim, ela pode ajudar. Antes do plantio, por exemplo, é feito o preparo da área. Hoje, principalmente nas áreas cultivadas sob o sistema de plantio direto, que é a maioria dos cultivos da soja no Brasil, é feita uma dessecação, o preparo é feito via dessecação, manejo, dessecação da cobertura vegetal precedente,
E essa cobertura vegetal ela é composta também de espécies que são semeadas para isso, mas composta também de espécies espontâneas, que são as plantas daninhas. Elas, nesse momento, vão servir, após quimicamente manejadas, elas vão passar a servir de cobertura vegetal. Vão se decompor, vão ajudar a reestruturar o solo, a manter a temperatura do solo em níveis adequados para o cultivo, vai ajudar a reter água no solo. Isso vai favorecer o desenvolvimento da cultura. Então, as plantas daninhas também têm a sua validade, inclusive protegendo o solo contra a erosão. Doutor, para a gente finalizar, o produtor rural que está nos assistindo quer saber mais informações sobre as ervas daninhas nas culturas, como a soja, por exemplo, mas no caso dela trazer aquele prejuízo, né, não nessa fase de cobertura de solo, a quem ele deve procurar? Tem alguma instituição em que ele possa confiar para fazer esse controle junto com ele? Olha, em todas as regiões sempre tem pessoal ligado à consultoria, assistência técnica, quer seja empresas governamentais ou empresas privadas. No setor da pesquisa, principalmente na cultura da soja, a Embrapa tem um centro de pesquisa que fica nacional, né, sediado em Londrina. Nos estados, os estados contam com empresas estaduais de pesquisa e esse pessoal técnico, o aporte técnico, o produtor hoje, em qualquer região que ele esteja no Brasil, ele tem condições de acesso muito fácil. Então, o que se pede sempre é o produtor não tomar nenhuma decisão, nenhuma medida, nenhuma atitude, sem ele consultar um agente técnico. Doutor Francisco, muito obrigada, então, pelo seu tempo aqui com a gente. Uma verdadeira aula a gente teve. Obrigado. Seguimos com o programa.